essa globalização culinária, comercial, por exemplo, o que tem aqui de rede de rodízio, já tem em Portugal rodízio? Já tem, já tem. Graças a Deus para os portugueses, eles estão amando feijoada portuguesa, feijoada brasileira e rodízio de carne. Tem bastante lá e dá muito certo. Logicamente são restaurantes caríssimos, porque a carne lá é muito cara, né? 3 vezes mais do que aqui, né? Portugal tem muito café e bar. Muito café e bar, muito. Tradição, É hábito? tradição. Todas as pessoas têm o hábito de depois de jantar ir ao café, depois do almoço e jantar, vai no café tomar o café, senta para tomar o cafezinho. Você gosta de fazer o quê quando você não está na cozinha, Carlos? Falar sobre os seus Olha, gostos particulares. Hein? Ultimamente eu não tenho saído muito da cozinha, mas aqui em Bauru já me dediquei muito à equitação, ao salto clássico e no golfe. Também tem um campo belíssimo aqui, que tem muita gente que joga, que dá para distrair a cabeça, você sai fora de um pouquinho daquela tua rotina. Mas ultimamente está difícil eu conseguir isso. Para quem aí. gosta de equitação e golfe, é considerado assim, uma diferença cultural muito grande. Tem cada lugar de bairro um campinho, na rua mesmo, a molecada brasileira ainda jogando a bola na rua de capotão? Ou é uma característica que hoje que não demarca tanto assim? Não demarca tanto. Assim como os esportes antigamente eram mais elitizados, aqui está mais distribuído do que a própria Europa. A própria Europa continua sendo umas coisas mais elitizadas e aqui já conseguem quebrar essa coisa homogénea de ser só para um grupo, para uma elite. E a música, o que você ouvia lá e o que você passou a ouvir aqui? Então, todo mundo me fala de fado. Ah, você gosta de fado? Eu adoro fado, mas eu comecei com 12 anos escutando MPB e Bossa Nova. Você pode acreditar uma coisa dessas. Lá em Portugal? Lá em Portugal. Sempre foi, eu não sei porquê, mas sempre fui apaixonado pela música brasileira. Na tua casa já se ouvia? De onde você se recorda? Eu acho que em minha casa, o meu irmão gostava, eu gostava, o meu tio gostava, o meu tio chegou a vir para o Brasil muitos anos atrás, mas eu acho que todos os portugueses gostam de música brasileira. Todos os portugueses. Betânia, Galba, então isso é Vinícius, as pessoas são apaixonadas por... A revisão ortográfica aqui, que unificou a língua portuguesa, ela traz aparentemente muito mais críticas do que apropriação no dia a dia, principalmente porque o brasileiro já tem uma enorme quantidade de regras que você sabe no dia a dia. Hifenizar, por exemplo, colocar hífen nas palavras virou uma loucura agora com essa transformação. Para você mudou alguma coisa? Você ouviu, já chegou a ter curiosidade de perguntar o que eles acharam lá? Já, eu acho que lá o pessoal, muita gente achou interessante, mas eles pensam muito para o futuro, né? Talvez tenham reclamado um pouquinho mais do que o brasileiro, porque o português sempre reclama mais. O europeu, de modo geral, reclama mais que o brasileiro. Mas eles sabem que futuramente isso vai ser benéfico. Lógico que nossa geração vai sofrer por essas alterações, mas todo mundo sabe que lá na frente isso vai ser benéfico. E quanto mais a gente puder fazer, tanto só o Brasil como Portugal, como os próprios PALOPs, os países da África de língua portuguesa, Moçambique, Angola, quanto mais países, melhor. Afinal de contas, somos uma população enorme de língua portuguesa. E temos que estar unidos, porque amanhã os caras desenvolvem um produto que só sai em inglês. Tudo bem, nós todos estudamos inglês na Europa, os portugueses, os brasileiros já estão estudando inglês, não sei o que mais. Mas, pô, se tiver as coisas com a nossa própria língua, é muito melhor, né? O inglês é recorrente na questão educacional de Portugal ainda no dia a dia? Uma língua necessária até para É necessária. 2 línguas, o inglês, o alemão, o francês. Entre essas 3 línguas, e o espanhol agora também, é obrigatório. Você apresenta, do ponto de vista geral, uma visão cultural de um português mais tradicional, conservador, eu diria, mas na comparação com outros europeus ali muito próximo, ele é muito mais aberto, como o alemão, por exemplo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que há distinção, sim, e talvez a influência, eu acho isso, as pessoas podem não achar, mas eu tenho quase certeza que é isso. A influência da novela em Portugal tem mudado até os hábitos de falar. As pessoas estão utilizando gíria do Brasil e estão vendo que
Lógico que o brasileiro corta muitas palavras. Nós, para explicar uma coisa, falamos meia hora e o brasileiro, em 2, 3 palavras, acabou de falar a mesma coisa. Resumista brasileiro. É resumista. Mas o português está aprendendo isso. Essa molecada nova de Portugal, elas estão pegando isso do brasileiro. Eles estão vendo que é muito mais fácil viver assim, de gíria, muito mais se entra na internet, estão cortando tudo, até palavras. Então, isso está mudando a geração. E essa geração vai aprender a falar que nem o Brasil. Agora, uma coisa muito de hábito do dia a dia, que você sabe que existe, eu não tenho como não te perguntar, como que o português reage ao fato de saber que a gente usa muito eles como personagem para as piadas aqui? Olha, isso é um caso complexo. O português não gosta que tirem sarro, sinceramente, não gosta mesmo. Por que eles não pagam com o reverso? Usa o brasileiro nas piadas lá. Ué. Não, porque eles dizem que lá só contam a verdade. O pessoal ri e pensa que é piada. Mas não é isso. É que a gente conta muito, por exemplo, de região. A gente faz piada, por exemplo, os do Porto fazem piada com o alentejano. O de Lisboa faz piada com o do Porto. Então nós não fazemos piada com os colonizados. Mas não cai nada bem pegar o português para Cristo lá, o brasileiro, lá, dentro do universo português. Ah, é bom não fazer isso, porque o português, como ele é muito sério, ele não é muito de brincar, né? Até você conseguir a confiança dele para brincar, é uma pessoa complicada. Eu, quando cheguei aqui, eu ficava à vontade, quando contava uma piada por exemplo, pô, o que esse cara está fazendo? O cara está comendo com a mão e está contando piada, sabe? Aquelas coisas que não entendia. Aí depois, logicamente, com o tempo a gente vai ver que o brasileiro simplesmente quer ser feliz. E feliz é estar sempre rindo. E rindo, ele vai fazer piada dele mesmo, vai fazer do português. Carlos, você lida com comida e tem um nível de sofisticação, que eu falei sobre texturas, paladares no dia a dia, até porque não é da relação comercial do dia a dia do brasileiro, até por uma questão de estratificação social, entrar todo dia num bistrô. Boa parte da população sequer conhece. Eu estou fazendo essa referência para te perguntar se você considera, por exemplo, que a economia, o desenvolvimento da economia acaba fazendo com que a tua área onde você trabalha gere um pouco de sofisticação nas pessoas ao escolher comida ou não. Não é um elemento que interfere. É uma questão apenas cultural. É uma questão cultural, porque comer num bistrô, num lugar mais aprofundado de comida, é como que de vez em quando você se dá um presente. Lógico, há pessoas que têm um gosto refinado, podem, porque a comida que eu trabalho, por exemplo, é caríssima, a maior parte é coisas importadas, você tem muita comparação de preço, por exemplo, num tipo de açafrão nacional com açafrão importado, baunilha essência, baunilha real, então você tem uma diferença. Quando você utiliza produtos caros, logicamente que essa comida vai ser mais cara. Mas toda a pessoa tem que ter acesso a essa comida. Nem que seja uma vez por... Eu não posso ir toda semana, uma vez por mês. Mas assim, sem fazer nenhuma comparação, é como o brasileiro entrar no nível social, por exemplo, a inclusão de milhões de pessoas na chamada classe C, agora ele começa a descobrir que o catupiry, de fato, verdadeiro, é muito diferente do catupiry que você põe na pizza comercial do dia a dia. Por exemplo, estou citando aqui. Não, mas isso é uma tendência. Conforme as pessoas vão crescendo, é uma tendência a pessoa crescer e querer o melhor. O brasileiro já se importou menos com a qualidade. Antigamente o brasileiro, estou aqui desde 90, vou e volto, mas estou desde 90. Eu vi essa transformação, eu senti essa transformação. Antigamente as pessoas de classe baixa só se interessavam com o preço, porque elas não tinham, como era todo o mesmo a inflação que comia. Hoje, como elas têm uma estrutura melhor, elas querem também. Coisa boa todo mundo gosta. É que nem carro, lógico, cara, tem um Fusca, porque não pode ter um Mercedes. Se puder ter um Mercedes, vai ter. Mas conforme as pessoas vão tendo essa possibilidade, elas vão comprando e vão acessando. Tem gente que trabalha, que foi no bistrô, por exemplo, que trabalha de arrumar negócio em casa. Por quê? Porque ela gostava, foi experimentar, de 2 em 2 meses eu volto lá, esse casal, de novo, ele até me surpreendeu, mas por quê? Porque ele gosta, de vez em quando, dá um presente para ele comer, uma comida diferenciada, e dá esse presente, né? A gente falou muito de comida, de paladar e vinho. Você tem o vinho associado à tua história também, a gente acabou não conversando sobre ele. Vinho é importante, né? Vinho é a melhor coisa que tem. E os portugueses fazem vinho há muito tempo.
E lógico que eu conheço muito mais a história dos portugueses, porque nasci lá e comecei a tomar muito cedo. E a gente trouxe também para a nossa casa os melhores produtos de vinhos. Né? Que vinhos bons portugueses você citaria para as pessoas conhecerem, quem não teve a oportunidade? Olha, nós temos várias herdades. Nós temos o Douro, temos os vinhos de Esporão, que é o Alentejo, né? E temos agora a parte extremo norte de Portugal, atrás dos montes, que estão desenvolvendo vinhos maravilhosos. Os portugueses estavam ficando muito atrás porque eles não estavam demarcando as áreas dos vinhos. E eles não entravam em competição com o resto do mundo para conseguir vinhos tops. Vou tentar pegar dois elementos. Quem gosta de um vinho mais suave, menos ácido, em Portugal, qual seria uma boa dica? Os vinhos do centro para o sul. E para quem gosta do inverso, mais encorpado? Os do norte, se bem que a parte do Alentejo tem uns vinhos muito fortes também, porque é bem misturado, não tem aqui, essa região, mas por exemplo, de vinhos verdes mais frisantes, região norte de Portugal, Braga, a região que eu estava, a rota dos vinhos verdes é toda aquela região do norte. E os vinhos mais encorpados, os vinhos do Douro e alguns do Alentejo também. Você chegou a conhecer as casas mais tradicionais brasileiras, como, por exemplo, na região de Bento Gonçalves, como a Casa Valduga aqui no Brasil, de vinhos, ou são vinhos que você ainda não conhece? Não conheço as casas. O que você acha desses vinhos? Eu acho que os vinhos eles estão amadurecendo bastante. Logicamente que o velho mundo fazendo uísque continua sendo o velho mundo. Não tem, é que nem os americanos tentar fazer o whisky. Eles fazem um bourbon, o whisky quem faz é os escoceses. Quer dizer, por quê? Porque eles estão há centenas de anos fazendo aquele negócio. O Brasil está crescendo bem, tem vinhos, tanto é, o Brasil tem vinhos nacionais muito bons e espumantes até, nacionais aqui, que estão fantásticos. Agora, eu como experiência e custo e tudo, eu prefiro os europeus, continua sendo, porque eu gosto de vinho mais pesado, mais encorpado. Agora, para quem começa a tomar vinho, quando você falou que o cara que vai num bistrô se dá um presente, você tem incorporado culturalmente em você, então, essa sensação completamente diferente da nossa correria do dia a dia, de que a alimentação é para gerar energia só para o próprio corpo e não cair. O trabalhador que corre no dia a dia, às vezes come correndo. Comer é um ato de prazer. Prazer, eu acho que é. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu faço isso há muitos anos. Eu tenho certeza porque eu me dou prazer quase todo dia. Eu como aquilo que eu quero, eu sonhar à noite, eu levanto 2 horas da manhã para fazer comida e comer, para ter esse prazer. E comer bem é um prazer enorme. Eu acho que as pessoas estão descobrindo isso. Que nós precisamos de um tempo na vida para parar e nos alimentar. Mas por que não nos alimentar com prazer? Para as pessoas que não estão curiosas ou estão com um pouco de água na boca, para ter referência, estão falando do bistrô aqui, cita o referencial do endereço para que eles eventualmente que estejam nos assistindo possam ir lá conhecer e experimentar. O Bistrô Vila Graziella fica na entrada do Aeroclube, ali na Otávio Pinheiro Brizola, 19,90. No aeroporto central antigo. Exatamente. Do ladinho ali daquela banca. Aquela casinha antiga que tem estilinho de pubzinho, mas é um bistrozinho. Carlos, obrigado por você ter emprestado um pouco do seu tempo e contato um pouco da sua história, sua experiência aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Câmara Livre de hoje conheceu Carlos Alberto Martins Pereira.